Olá, meus amigos do canal TV NerdTube. Neste vídeo vou contar toda a história dos Thundercats, mas antes deles chegarem ao terceiro planeta, tudo que não foi visto na série animada dos anos 80, eu vou abordando seus antecessores, diferentes líderes, a criação da espada e até mesmo a destruição de Thundera. Uma história muito emocionante e que seria bom se tivesse filmes e se pudesse continuar aprofundando. Meu nome é Marden e você está no quadro Histórias Secretas dos anos 80. No começo não havia nada, apenas vazio. Então de repente, tudo. Incontáveis galáxias cheias de planetas. Levaria anos antes que qualquer um deles aparecesse no mapa ou fosse até nomeado. Mas é claro que todos nós sabemos qual é o nome deste planeta: Thundera. Talvez você não se lembre na sua infância. A sociedade precisou de milhões de anos para evoluir naturalmente. O seu planeta teve que evoluir antes da civilização, e que levaria muito tempo. Esses ancestrais eram predadores violentos quando começaram a evoluir para bípedes e ainda mantinham seus instintos, então desenvolveram armas antes mesmo de poderem falar. As espécies começaram a se juntar, se agrupar, percebendo que era melhor em número do que sozinhos, e a confiança era limitada. Não se confiavam em nenhum estranho. Pequenos rebanhos começaram a evoluir e, como a maioria dos predadores, sua cultura foi baseada na guerra, foi violenta. A guerra veio e durou, se espalhou por todo o mundo, por todo o planeta, milhares de anos. A tribo lutava pelo domínio e o poder e acabou por vir a civilização, mas até que isso acontecesse, milhares de vidas foram perdidas. E o primeiro senhor de Thundera foi chamado de Megatherion. Ironicamente, foi o filho do líder da manada que se juntou às duas primeiras tribos para a guerra, e mesmo assim ele inaugurou uma paz duradoura por mais de 100 anos e juntou todas as principais tribos e uniu a civilização, onde estava toda a nobreza, e cada tribo se reuniu em um corpo chamado Thundercats. Mas antes de morrer, ele começou a construção de uma capital das tribos unificada, com domicílio em Thundera e o centro de poder dos Thundercats, e ele construiu a primeira toca felina. Meses depois ele acabou falecendo, mas seu afilhado cuidaria de terminar toda aquela obra gigantesca. Seu nome era Leonel e pertencia à tribo dos leões. Este era o filho do seu pior inimigo, mas quando sua família foi morta, Megatherion cuidou do jovem como se fosse seu filho, e com o tempo se tornou seu maior aliado, mais próximo, um grande líder. Após a morte de Megatherion, durante o seu reinado, a capital tornou-se uma metrópole florescente, mas este rei seria sucedido por seu próprio filho, Leonel II, que ao mesmo tempo seria quem descobriu o olho e também que começaria a narrar o livro do presságio. Séculos se passariam antes da sua primeira batalha interplanetária, e este rei foi chamado de o Rei Místico, e foi responsável pelo renascimento thunderiano, reformando toda a cidade e levando seu povo para o próximo nível. E felizmente, dentro de seus generais, um dos grandes, um dos maiores era Kolgartha, um dos mais fortes da história thunderiana. Mas ele não foi à guerra libertando os Thundercats como general, mas sim como um novo senhor dos Thundercats, e seria ele quem os guiaria a uma vitória muito rápida e com poucas baixas, e faria uma nova arma, uma espada do presságio. Esta espada tinha sido um presente de um ferreiro chamado Tigra, e é um guerreiro que também foi um dos melhores artesãos de toda a Thundera. Embora ele produzisse pouco, seu trabalho valia muito dinheiro em ouro, e a espada tinha a maior lâmina que qualquer ferreiro de Thundera já tivesse feito, e possuía muito equilíbrio, e Tigra considerava a sua criação suprema, e que foi dada depois quando sofreram um ataque em que feriram a Kolgartha antes da guerra interplanetária. Parecia até o momento certo para lhe darem a espada, mas quando Kolgartha pediu que Tigra fizesse uma pequena modificação. Essa espada foi a que Leonel II tinha imaginado, uma espada mágica
que protegeria toda a Tandera e ia guiar os Thundercats na batalha. Então pediu para inserir um olho místico de Tandera entre o cabo e a lâmina. Assim nasceria a maior arma de todos os tempos e mais poderosa da história dos Thundercats, a espada de Tandera. Após a morte de Golgata, não sabemos o que aconteceu, mas só sabemos que um destes reis deve ter sido o pai de Claudius. Mas este felino era um ser maligno que havia assassinado seu próprio pai com o desejo de se tornar o senhor dos Thundercats. Não se sabe se o pai desse felino era Golgata, mas suponho que sim. Tempos depois, a verdade vem à tona. Então o vilão foi banido, mas este vilão não acabou desse jeito. Antes, Klaus, seu filho, foi escolhido como o novo senhor de Thundercats e teve que enfrentar um último desafio. Ele se ofereceu para um desafio maior e psicológico. Isso porque o seu grande desafio era enfrentar seu pai banido, e este vilão se tornou uma grande ameaça para os Thundercats, querendo levá-los à guerra, mas não para proteger Tandera, mas para seu benefício próprio de vingança. Desta forma, ele se enche de coragem e decide enfrentar a prova final. Chegando lá, ele descobre que para seu pai, ele era considerado como uma decepção e que não valeu a pena ser um rei. Antes de um ataque ao traidor, Claudius acaba com a vida de seu pai. Muito tempo depois, foi encontrada a paz, mas não era livre de todos os perigos. Um feiticeiro malvado ameaçava esse estado de plenitude. Este era o mestre das sombras. Era o mago mais poderoso de toda a Tandera. Porém, o novo senhor dos Thundercats, Klaus, e seu amigo inseparável, Jaga, acabaria com as constantes ameaças deste feiticeiro banido para outro reino, o reino das sombras. Te aseguro, hechicero malvado, que tu reino de terror ha terminado. Yo, Claudius, el señor de los Thundercats. Mas com o tempo, mais tarde haveria uma guerra contra Plandar e os seus mutantes. Infelizmente, Klaus perderia a visão. E embora ele tivesse vencido aquelas batalhas, ele não se sentiu bem e decidiu passar o manto para o seu grande amigo, o Jaga. Porém, ele passou muitas dificuldades que levariam o felino a derramar muitas lágrimas de sangue. Ele se machucou com o seu melhor amigo e companheiro de batalha chamado Grunge, que ansiava por poder. E esse poder o levou à loucura. Ele se rebelou contra os Thundercats e tentava tomar o poder. Então Jaga, ele lutou contra o seu grande amigo e conseguiu vencer. Foi um confronto que levaria ao fim dessa grande amizade. Jaga passou por outro momento difícil, a destruição do planeta Tandera. Mas isso está em um vídeo do nosso canal chamado Quem Destruiu Tandera. Espero que vocês assistam. O planeta Tandera é o lar dos Thundercats, um lugar cheio de magia e muitas armas misteriosas. Lá é habitado não só por felinos, mas também por poderosos mutantes. Eu sei que você já sabe toda a história dos Thundercats, mas você sabe por que o planeta Tandera foi destruído? Quem de fato realmente destruiu o planeta Tandera?